Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, ótimo dia em que sexta-feira linda chegou na véspera do clássico com o Fluminense, num dia histórico, o 24 de fevereiro, ontem. Já chega logo deixando aquele seu like, que é super importante aqui no canal. Comenta e compartilha também. Por que um dia histórico, Azevedo? Porque foi aprovado um empréstimo. Pô, você está comemorando a aprovação do empréstimo? Não é um empréstimo qualquer. É um empréstimo que abre portas para a confecção de uma SAF. Pô, Azevedo, isso é sério isso mesmo? Você acho. E ontem os conselheiros com 180 votos contra 12 que disseram não. Aliás, dá o nome aqui dos 12 que disseram não. Itamar, Paulo Martins Pereira, Aníbal Mendonça, Edmilson Valentim, Eloy Ferreira, Gilberto de Almeida Pinto, João Carlos Nóbrega, Rafael Landa Montenegro, Orlando de Almeida Marques, Roberto Monteiro, que durante a live chegou a dizer o seguinte: qual é a urgência? Eu acho que não precisa de aporte assim. Ah, papai, deixa eu respirar fundo. Tomar até uma aguinha no café. Porque esses são os caras que estão lá há anos, só tumultuando, tentando fazer. Esses caras vão estar de enfiar o dedo na goela e vomitar. Rogério dos Santos Abreu e Antônio Vicente Portinho, os 12 que votaram contra o empréstimo. E durante a apresentação, muito curioso isso, porque a votação, comandada pelo presidente do Conselho Deliberativo, Carlos Fonseca, contou com 206 participantes dos 300, ela era só para votar o orçamento, o empréstimo, que constava no orçamento que precisava. E os caras que pediu a palavra para aparecer, para falar da SAF, a pauta não era essa, não tinha tema livre, não tinha assuntos gerais, era a aprovação do orçamento. Mas quem disse que esse dinheiro vai... Os caras estavam querendo ligar o dinheiro à SAF. Ah, se aprovar o empréstimo, tem que aprovar a SAF. Ué, uma coisa pode ou não estar atrelada à outra. Se o Vasco pegou esse empréstimo, não aprovou a SAF, paga como empréstimo. É isso, 15% de juros ao ano. Simples assim, tendo que pagar em setembro. Mas se até lá constituir a SAF, aprovada por uma Assembleia Geral Extraordinária, a AGE, que os sócios vão votar e certeza que vai bater mais de 80%, aí, irmão, esquece. Aí não adianta ficar putinho, não. Ficar nervosinho, não. Porque vai acabar essa encheção de saco. A gente vai se livrar de um monte desses caras. Porque eles vão fazer o quê? Eles querem tumultuar ali e tal. Torcedor, você que me acompanha, você ser contra, eu respeito 100%. Agora esses aí, esquece. Muitos, então, estão há anos no Vasco. Outros têm interesses particulares. Grupos políticos são aliados. E o Vasco? Aliás, vou até pegar uma frase aqui, que eu anotei, fiz questão, que o Luizinho até passou para mim, uma frase do conselheiro Nelson Medrado. Ponham de lado seus interesses políticos, suas invejas e seus recalques e pensem no Vasco. Porra, Medrado. Benemérito. É para aplaudir de pé. Porque assim tem que ser o Vasco. Deixem de lado a sua vaidade, os seus recalques. Pensem no Vasco. Cara, então assim, são coisas que... Olha a frase do Roberto Monteiro para você pensar, torcedor. Qual é a urgência exata que existe no Clube de Regatas Vasco da Gama? Essa é uma indagação feita por um cara que vive há anos dentro do Vasco, foi expulso, voltou, está sob liminar, que inclusive na contestação ao presidente Jorge Salgado por assinar esse memorando, diz ele que ele não teria condições, porque ele está sob liminar. Ué, você também está. Você e o Eloy voltaram ao quadro de sócio por uma liminar. Porra. Tchau. Vitória acachapante.
Vitória, assim, de mão aberta, aquela porrada pra não estragar o velório, só tapa de mão aberta. Plá, plá, plá. Acabou, cara. O gigante acordou, torcedor. Esse bom dia tá um pouquinho maior, mas me permita falar um pouco mais com você, torcedor, porque o nosso território hostil, que mostra aqui na camisa da Somebody Love, do nosso canal Fanático Vascaíno, que está aqui na descrição do vídeo, é esse exemplo. Esquece, papai. Esquece, o gigante acordou. O dia de ontem foi um dia histórico para o Vasco da Gama, uma virada de chave para voltar a ser aquela potência que eu me acostumei, você que é na minha faixa etária de 40 anos se acostumou, quem tem 15, 20 anos não viu, mas sabe, conhece a história. E é um passo importante porque ali na frente vai ser votada pelos sócios a mudança estatutária. Senhor Roberto Monteiro, não consta, mas vai ter uma mudança estatutária aprovada pelos sócios, porque pelo menos pelo que eu vejo dos meus movimentos sociais, 80% dos torcedores querem essa mudança. Só que tem alguns que por interesses próprios não querem. Mas acabou. A voz do povo está engolindo vocês. Vocês 12 que votaram contra, que vocês coloquem a cabeça no travesseiro e consigam dormir. E contem aos seus filhos e netos o que vocês fazem com o Vasco. Só que isso acabou. Acabou. O torcedor não está mais agarrado no saco do político. Ele quer ver um Vasco forte. Entram 70 milhões, se não entrarem hoje, por conta de trâmites burocráticos, aí veio o carnaval, quarta ou quinta-feira da semana que vem, para o Vasco colocar em dia o que ele precisa colocar em dia. O que ele precisa colocar em dia? Pagar parcelas atrasadas do RCE, débitos que tem com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, para não perder, inclusive, sair desse reparcelamento, manter os salários de funcionários e elenco em dia, quitar dívida com fornecedores e investir um pouco no futebol, porque o investimento maior virá quando a SAF for aprovada. Desculpa, torcedor, mas o dia de ontem foi histórico. Eu tenho certeza que você vai colocar aqui. SAF sim, SAF não. Coloca aqui. Opina aqui, torcedor. É a mudança, é a quebra do paradigma que o torcedor está de saco cheio. A você, torcedor, o meu brinde, ó. Com um copo, inclusive térmico, e oficial do Vasco, licenciado. Que de agora em diante tenhamos o nosso Vasco de volta. E aí você, torcedor, vai se orgulhar. E tenho certeza que esses depois vão voltar. Ah, Vasco aqui. A gente aceita, porque o nosso clube está sempre de braços abertos. Mas é importante saber quem é quem. E nesse cenário, está dividindo certinho. Quando disserem para você, fulano é contra, você já sabe quem é o fulano, aí você vem a favor. Esquece, papai. Ah, e os adversários já estão, ó, tremendo, tremendo. Grande abraço, ótima sexta. Mais tarde eu volto direto do CT Moacir Barbosa, 2h15 da tarde com o Zé Ricardo. Vamos falar muito do clássico com o Fluminense, que é o jogo de amanhã. Tamo junto e é tudo nosso. E sempre ao lado do Vasco. De olho em quem não quer o bem do Vasco.